Legislativas 2025, Círculo Eleitoral dos Açores, a Antena Açores e a RTP Açores prosseguem as suas entrevistas com os cabeças de lista às eleições do dia 18. Hoje em estúdio tenho Francisco Lima, ele que é o primeiro candidato do Chega. Tem 57 anos, é médico veterinário, presentemente deputado na Assembleia Legislativa Regional, reside na Ilha Terceira. Agradeço a sua disponibilidade. Há um ano tivemos eleições para a Assembleia da República, o Chega conseguiu o que apenas o PRD tinha conseguido em 50 anos, ou seja, uma força política e eleger deputados para além do PSD e do PS. Depois aconteceu o que aconteceu com o deputado Miguel Arruda. O episódio do roubo das malas pode prejudicar domingo o Chega. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. Começo por cumprimentar os assistentes que nos estão a ouvir e desejar a eles uma boa noite. O episódio das malas é um episódio que é sempre chamado nestas eleições, principalmente por seus jornalistas. Eu também pergunto se o episódio do Ricardo Rodrigues, que foi condenado recentemente, ou do Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, que perdeu o mandato ontem pelo Tribunal Constitucional, ou se o governo de José Sócrates teve 3 ministros presos, e se o caso Tutti Fruta, que tem 200 arguídos do PS e PSD, se isso também vai prejudicar o PS e o PSD. Portanto, o episódio das malas não é uma coisa que nos dá orgulho, apesar de não haver condenações. Ainda acho que não há sequer acusações, e o partido soube lidar com o caso. Esse e os outros casos que vão aparecendo, o deputado não faz parte sequer do Chega, não é. Mas eu, quando lhe faço a questão, percebo que seja um caso isolado, é a situação de Miguel Arruda, mas as primeiras declarações do Chega Açores não foram muito neste sentido. Aliás, lembro-me que José Pacheco até disse que isto teria sido uma invenção da comunicação social. Eu pergunto-lhe se esta colagem pode ter algum resultado de nefasto na noite das eleições. Não, eu acho que não, até porque os eleitores são inteligentes. Isso é que não está, com a ignorância dos eleitores, não sabe que iriam confundir árvore com a floresta, e são casos pontuais, e as declarações de José Pacheco foi feito no dia em que não se sabia nada, quer dizer, e vamos lá ver, se o deputado, em conversas que eventualmente teve com ele, alegava que estava inocente, não é inédito o clima de perseguição que há por parte de alguns jornalistas e jornalismo ao partido Chega. E, portanto, ele fez aquelas declarações a quente. Depois disso, há novos desenvolvimentos. É o que é. O líder nacional tomou a decisão que tinha que tomar, que foi a expulsão do partido. Não, o Miguel Arruda não é mais militante, nem simpatizante, nem participante do Chega. E os eleitores, claramente o que a gente vê na rua, não nos falam em relação a essas matérias. Olhando então para aquilo que tem sido a rua, o Chega arrancou esta campanha falando um deputado, ou seja, voltar a ter um deputado, mas nos últimos dias tenho ouvido a si também falar na eleição de 2 deputados. Se o resultado não for tão positivo como isto, porque 2 deputados seria um grande resultado para o Chega, o mau resultado seria a responsabilidade de quem? É assim, um mau resultado... Porque a fasquia neste momento já está alta. É assim, um mau resultado começaria logo por ser responsabilidade minha, porque não consegui galvanizar as pessoas, nem a mensagem passou. Isso, há que assumir responsabilidades. E, portanto, o partido se respeita todos os resultados. Se tivermos um mau resultado, foi porque as pessoas fizeram sempre a escolha certa. Votaram em outros candidatos. Agora, nós, quando falamos já em 2 deputados, porque nós vemos principalmente o PS Açores muito fraco. O PS Açores apresenta 2 candidatos, os 2 primeiros candidatos a deputados, que andam aqui há 30 anos. O caso de Sérgio Ávila anda aqui há 30 anos na política. Os resultados da governação ficaram à vista, que os Açores continuam a ser a região mais pobre do país, e os casos do Cachalote, todos esses casos à volta da governação de Sérgio Ávila. E Francisco César, filho de Carlos César, é líder do PS, lá chegou, não sabe bem porquê. Portanto, ou seja, a expectativa é roubar, entre aspas, um deputado ao Partido Socialista. Porque o Partido Socialista o que é que fez? Que argumentos é que tem para merecer o voto dos açorianos? Eu ainda estou à espera de compreender isso e não compreendo. Francisco Lima, vamos olhar para o contexto destas eleições. O Chega, tal como o PCP, é dos partidos que não se pode, eu vou usar a expressão, se queixar de termos eleições agora, porque ambos os partidos, em sede da Assembleia da República, apresentaram moções de censura para a queda do governo. Um ano depois, este governo e Luís Montenegro já eram assim tão maus? Sim, olha, a nível nacional é claramente um desastre. Repare, tivemos a saúde em colapso desde o INEM, que não funcionou. Tivemos presos que saíram da cadeia. Temos uma migração absolutamente descontrolada. Houve realmente umas negociações que a AD se aproximou, o governo de Luís Montenegro, nomeadamente em relação às polícias, mas não fez aquilo que a gente era suposto fazer. Começou logo Luís Montenegro
com a história do não a não e essa narrativa de se juntar ao PS em negociar um programa eleitoral. Mas este é então o grande pecado do Primeiro-Ministro? O Não, não o grande é não? pecado foi esse Ou tem a ver Pino com as políticas e com aquilo que foi a execução durante estes meses? Não, a gente reconhece que o governo da AD em algumas matérias aproximou-se mais do Chega do que o Partido Socialista, que é um partido estatizante, um partido que não reforma absolutamente nada, que aposta só em impostos, burocracias e também muita corrupção, é a realidade dos factos. Agora, o caso de Montenegro, o que disputou a nossa moção de censura foi esse Pinum Viva, caso que se mantenha atual, porque as explicações de Montenegro não convencem ninguém. Eu creio que não há nenhum português que se convença que aquelas explicações são razoáveis. Não é Portanto, o razoável. problema está no Primeiro-Ministro, não na governação no seu global. A governação no seu global também não desorgulha. Se ele diz que em 100 dias ia acabar com as listas de espera e as listas de espera aumentaram, se a segurança, se a justiça não funciona, se a educação, mesmo assim, saiu agora uma estatística, estamos com os piores níveis de literacia, não vejo... Ou seja, não foi um governo que tenha reformado nada, até porque não tinha condições de estabilidade, que ele não quis, Montenegro, na Assembleia para reformar o que quer que seja, e como foi um partido que não reformou nada, portanto, a AD. Escolheu o caminho menos positivo no vosso entendimento. É assim, eu acho que é uma fraude para os eleitores da AD que votaram o ano passado Montenegro, que se afastava tanto do PS e a seguir vai negociar com o PS o programa de governo. O IRS não baixou, o IRC como era para baixar, porque o Luís Montenegro se encostou ao PS, que é um partido que aposta em impostos altos para distribuir depois para aqueles que não fazem nada muitas vezes e que não geram economia. E portanto o Luís Montenegro vendeu o seu programa eleitoral. E o caso da Spino Viva foi disputar. E repare, nós começamos com a moção de confiança. O PCP depois também veio com a questão da moção de confiança e depois todos os partidos acabaram por concordar que as explicações do Luís Montenegro não eram razoáveis, porque as primeiras explicações que ele disse é que tinha feito uma empresa com a sua família para gerir uns terrenos agrícolas e que até podia oferecer esses terrenos agrícolas, não representava nada. E depois sabe-se que afinal faturou milhões de euros de uma empresa que supostamente ele é que é o responsável por aqueles trabalhos. Mas perante estas dúvidas, o resultado do score eleitoral de Luís Montenegro, por esta altura, em termos das sondagens, não deveria ser outro? É assim, a gente vai ver o score eleitoral no dia das eleições. E repara, é também a escolha. O problema que existe aqui é a alternativa. A alternativa, temos nós uma alternativa forte e tem o PS, o Pedro Nuno Santos, um trapalhão. Então vamos à alternativa. Lei de Finanças Regionais, há anos que está para ser revista. Todos os partidos falam que a região tem de receber mais. O que lhe pergunto é que pressupostos devem ser usados? Olha, repare bem, até 2007, começou na década de 90, em que o Estado reconhecia a região em celeridade, os nossos custos de celeridade. E ficámos a ter uma lei das finanças regionais que atendia essa realidade. Entre 2007 e 2013 houve realmente uma penalização em relação à questão do diferencial fiscal, mas tínhamos outras compensações, outras majorações. Com a troca em 2013 entenderam que a gente deveria ser penalizados na lei das finanças regionais, nomeadamente na captação do IVA, no valor correspondente ao diferencial fiscal, que neste momento é 30%. Ou seja, estamos a falar quase 200 milhões de euros. Entretanto, a saúde está mais cara. Ou seja, uma das balizas, aliás, um dos objetivos é recuperar a questão da distribuição do IVA. Exatamente. Curiosamente, quem fez essa proposta em sede de orçamento o ano passado foi o Bloco de Esquerda. Tudo bem, mas nós nunca nos envergonhamos de apoiar propostas de outros partidos. Aliás, nós votamos com o PS a questão da abolição das portagens porque era às escudos, supostamente sem custos para o utilizador, e no interior, quando o interior está a ficar certificado, nós apoiamos. Nós não somos um partido de fações. Nós apoiamos o que está certo para as pessoas. Portanto, para percebermos, uma das questões fundamentais em relação à Lei de Finanças Regionais é a questão do IVA. Saúde e educação devem ficar em letra de lei escrita que devem ser suportados pelo Estado? Nós achamos que sim. Ou então um mecanismo que nos dê autonomia, porque a verdade é que o centralismo não desenvolve o país. Era preferível nós termos autonomia na saúde e na educação, mas termos os meios financeiros. Não pode haver uma descentralização descontrolada, como o Estado tentou fazer com as freguesias. Mas aqui não funciona aquela ideia de que quem paga manda. Ou seja, não há um receio que, passando o suportar das verbas, quer para a educação, quer para a saúde, seja feita pelo Estado, que também o Estado se queira depois operacionalizar algumas das matérias destas duas áreas? Eu acho que não. O Estado não manda em sua casa. Basta ver o descontrole e a desgovernação que há a nível da República. Tem mais que se preocupar do que tem as TAPs, tem as CPs, tem todo o tecido empresarial público nacional falido e sem funcionar. Até a rede elétrica arrebentou, como se sabe, recentemente. Portanto, vai desdixar
os açorianos governar, que governam melhor. Mesmo assim, o nosso governo regional, de qualquer partido, governa melhor do que a República. O centralismo só gera pobreza e desprezo pelas populações. E, portanto, claro que nós geríamos muito melhor a saúde e a educação se tivéssemos verbas adequadas. Agora, o governo regional tem acumulado dívida, mas atenção, a dívida que o governo regional tem acumulado, em termos de percentagem do PIB, é igual à República. O governo de Luís Montenegro acumulou, de 2023 para 2024, mais 8 mil milhões de dívidas. Desde 2015 para 2023, o governo socialista acumulou mais 35 mil milhões de euros de dívida. Embora sobre a percentagem o rastro da dívida tenha reduzido, mas a dívida em termos absolutos tem aumentado, quer na República, quer aqui. Agora aqui nós não temos mecanismos fiscais de aumentar impostos, o governo socialista... A região tem ou não tem um problema de receitas? A região tem dois problemas. Tem um problema de receitas, porque a receita gera-se com a economia, e tem um problema de despesa. Porque gasta mais do que aquilo que devia. Absolutamente. Repare bem, o crescimento do PIB anda abaixo dos 3%, mas a receita, só com a máquina do Estado, neste caso a máquina da região, anda a níveis de 6% a 7%. Não é possível criar riqueza de 2 ou 3 e gastar 6 ou 7. E por isso tem aumentado a despesa, porque há claramente secretarias, nós já fizemos aqui a nível regional, já fizemos esse apuramento, está em estudo no nosso gabinete técnico, do número de funcionários públicos pelas diferentes secretarias, e há crescimentos que são absolutamente injustificáveis. Nós não podemos ter, 5 funcionários para um agricultor. Não podemos. Esta é uma questão de cariz regional que gostaria de centrar novamente na relação entre o Estado e a região, sendo claro então que Lei de Finanças Regionais para alterar o que tiver que ser alterado durante esta legislatura. Sim, e repare bem, a Lei das Finanças Regionais eventualmente pode até mexer com questões constitucionais, ou só com a lei em si, depende do alcance que querem levar, e terá que haver um entendimento alargado dos partidos. Neste momento, o próprio Centrão, para as sondagens PS e PSD, já não chega a 60%. Portanto, já nem sequer conseguem alterar a Constituição. Terá que haver um entendimento alargado. E repare, eu fui consultar, por exemplo, as propostas da AD. As propostas do governo da AD, nestas eleições legislativas, são 3 parágrafos, 4 propostas. Eu acho que é muito pouco. Isto significa que, se for determinante a posição do Chega em relação à Lei de Finanças Regionais, o senhor estará lá para pedir o apoio do seu grupo parlamentar para mais verbas. Outras matérias. A Universidade dos Açores, o senhor falou várias vezes sobre ela. A Universidade depende da República. O Chega fala num garrote financeiro constante, numa altura em que se acaba de saber que há novos cortes ao nível dos centros de investigação. Mas não há um outro problema ainda mais grave no ensino superior, ou seja, não há cada vez menos açorianos a ingressar no ensino superior, e a última alteração das regras para o acesso ao ensino superior ainda vai dificultar mais esse mesmo acesso. É evidente, por isso é que nós, por exemplo, também defendemos, e está no nosso programa, o curso de gestão, no caso da Ilha Terceira, porque tem Ponta Delgada aqui na Universidade, no polo de Ponta Delgada, porque está muito caro a deslocação para o ensino superior. Os rendimentos não aumentaram, em relação à inflação que houve de tudo. A habitação, quer a nível das principais cidades, metrópoles nacionais, é extremamente cara, e por isso os açorianos, a nível da Europa, são dos que menos têm ensino superior em termos de porcentagem, quer nacional, quer europeia. E, portanto, isso é uma calamidade. Nós precisamos de quadros qualificados para poder pagar mais. E sobre o garrote da Universidade dos Açores, reparo, nem sequer vou reportar, aliás, vou reportar o caso do Manuel Heitor, ministro do PS, que em 2019 prometeu verbas para a Universidade dos Açores e que depois, em 2022, veio cá e recusou-se a assinar o contrato. Ou seja, desmentiu-se a si próprio. Isto é um bocado anedótico, principalmente numa altura em que o presidente do PS nacional era Carlos César. Supostamente, no mínimo, tinha que dar um murro na mesa e dizer: o senhor tem a paciência, cumpra com a sua palavra. E, portanto, a Universidade dos Açores, a partir de 2027, viemos a saber, numa visita que fizemos, o vice-reitor transmitiu-nos que o Governo da República tem intenções de financiar só 1/3 das despesas. E 2/3 passa outra vez para a região. Assim como passou o subsídio de 2022 da agricultura, que o Governo do PS não pagou, o Luís Montenegro disse que ia pagar e também não pagou, mais de 20 milhões. Ou seja, a região tem uma lei de finanças regionais completamente congelada e desfasada do tempo. E ainda tem que suportar todas as despesas que a República está a pôr água fora do capote. Claramente há aqui uma sobrecarga sobre as finanças regionais insuportável, é evidente.
Fazendo uma pausa na questão financeira, uma das matérias que é muito cara ao Chega é a questão da imigração. Este aspecto ainda não se coloca muito no arquipélago, mas já há alguns empresários que vão sugerindo a contratação de mão de obra estrangeira, porque ela não existe na região. O senhor reconhece isto? É necessária imigração nos Açores? É assim, se não fosse a imigração nos Açores, a gente já tinha muitos estabelecimentos, muitas indústrias completamente fechados, principalmente na restauração. Nós não somos contra a imigração, nós somos contra a imigração descontrolada, uma imigração ilegal e imigração parasitária, que não vem para cá fazer nada. Repare, toda a gente fala sobre imigração, já vamos a caminho dos 2 milhões de imigrantes, mas só 300 ou 400 mil é que trabalham. O que é que os outros fazem? Estão a sobrecarregar o sistema de saúde, estão a sobrecarregar a habitação e, portanto, estão a criar aqui um adicional sobrecustos insuportável. E os Açores, a gente está um bocado descansados, a verdade, também somos os mais pobres, supostamente os imigrantes não imigram para lugares onde existe pobreza. Eles imigram ou para outros países da Europa ou mesmo estão a nível de Lisboa, Porto e outras cidades. Nós aqui já temos imigração, mas consideramos que a nossa imigração não é problemática. É uma imigração que eu creio que está perfeitamente integrada na sociedade e é preciso mão de obra, porque os nossos imigrantes e os que vão embora são os nossos jovens mais qualificados e estamos aqui num inverno demográfico enorme, com o crescimento do turismo, atividades sazonais, nós precisamos de imigrantes. E nós apoiamos uma imigração que seja controlada e integrativa. Agora, não apoiamos a imigração descontrolada e principalmente o que nós defendemos é a imigração dos palopes. Pessoas que falam português, pessoas que têm uma ligação histórica a Portugal, que nos respeitam e que nós os respeitamos. Nós temos já uma reticência em relação a certo tipo de imigração de certos países que têm culturas que são incompatíveis até com a nossa legislação. Um outro tema é o do rendimento social de inserção, o combate à subsídio-dependência. É uma questão ideológica / de discurso, porque, na verdade, a verba disponibilizada pelo Estado para estas pessoas não é proporcional à vossa crítica. É, objetivamente, uma questão ideológica. Não, repare bem, a gente quando fala nos crimes, isso não é crime receber o subsídio da RSI podendo trabalhar. Mas porquê é que a sociedade pune o crime? É indignação, é indignatório para um reformado que trabalhou 40 anos ter uma reforma de 200 ou 300 euros e vende pessoas nos cafés a receber 1000 euros, 700 euros, depende do que é que eles recebem, sem fazer nada. É uma questão de justiça social. O nosso problema não é, além de um dano económico, que essas pessoas podiam estar a trabalhar e a produzir, é uma questão indignatória. Mas os números têm baixado. Nos Açores tem baixado, no continente até, pelo contrário, creio que tem subido. E temos no continente, a nível do continente, cerca de 170 mil pessoas no RSI. É demasiado. Se calhar metade dessas pessoas podiam trabalhar. Porque veja lá bem, o RSI, quando foi criado, tinha boas intenções. E nós ainda acreditamos em alguma parte das boas intenções, que é as pessoas que verdadeiramente precisam deviam ter uma majoração, receberem mais. Quem tem filhos menores, mães solteiras, pessoas que se desempregaram, pessoas que tiveram dificuldades, por exemplo, com a subida dos juros, que foi uma asfixia financeira muito grande. Portanto, essas pessoas têm que ser ajudadas, pessoas que querem fazer cursos de formação, querem mudar de vida, tudo isso tem que ser ajudado. E se calhar mais ajudado. Agora, não é justo, é que eles não querem trabalhar e que podem trabalhar, andarem nos cafés e a fugirem das suas responsabilidades perante a sociedade. Isso não é justo. Esta matéria bate numa frase sua que é: temos, e vou citar, temos 50 anos de Estado distributivo. É uma frase que eu ouvi dizer recentemente, mas o que lhe pergunto é, mesmo assim, a percentagem de pessoas na pobreza ou em risco de pobreza é o que é. Ou seja, o que é que seriam destas famílias se o Estado não desse os apoios que dá? O problema do Estado é que dá os apoios e não cria condições na economia para que se desenvolva e pague vencimentos compatíveis com as ambições de cada um. Porque também estamos aqui a sustentar o miserabilismo, porque o RSI também não há pessoas, tirando algumas exceções, que estejam a enriquecer. E é indignatório para o ser humano não ter uma profissão, não ter uma atividade. E, portanto, nós o que defendemos aqui é que o Estado tem que dar condições às empresas, reduzindo a burocracia, reduzindo também a corrupção, que nos custa muito dinheiro, para que, tendo um tecido empresarial forte,
possa pagar melhores vencimentos e possa integrar essas pessoas que têm vontade de trabalhar. E claro que um Estado que subsidia a preguiça, o ócio de quem não quer trabalhar, também não pode dar muito dinheiro. E, portanto, por isso promove a pobreza. E tem que ser honesto, aqueles partidos que defendem um Estado cada vez maior, que se metem em tudo, que têm empresas, vivem a da pobreza. Eles querem que as pessoas continuem pobres para continuarem subsídio-dependentes, porque a subsídio-dependência também é uma forma de comprar votos. Reparei que o senhor, nesta matéria, até fala da necessidade de aumentar os rendimentos das famílias. E pergunto-lhe se esta é ou não uma prioridade, porque lendo as propostas do Chega, no caso dos Açores, no ciclo eleitoral dos Açores, não há nenhuma referência à questão dos rendimentos. Mas por aquilo que percebo, o senhor entende que há muita gente que deveria receber mais do que aquilo que recebe. Ou seja, Sim, os rendimentos não estão ao nível daquilo que será a dignidade. Vamos lá. Não estão, e vamos ser honestos. Nós, em relação à parte económica, temos algumas áreas que coincidem com o partido, por exemplo, a Iniciativa Liberal, mas nós não acreditamos só na mão invisível do Estado, ou na mão invisível da economia. Nós achamos que o Estado tem que intervir. E somos a favor, por exemplo, do aumento do ordenado mínimo. Nós somos a favor, nós reconhecemos que, em relação a alguns anos, o aumento da produtividade e dos salários tem sido desfasado. Ou seja, há um aumento da produtividade e não há um aumento proporcional dos salários. E nós defendemos que haja realmente, por exemplo, o salário mínimo e que ele suba. Porque os empresários as empresas têm tido mais lucro, não tem sido o aumento do salário mínimo que tem provocado prejuízo nas empresas. Portanto, nós defendemos o aumento de rendimentos porque, vou usar aqui um termo popular, o sol quando nasce é para todos, o sol não pode ser só. Não pode ser riqueza só para os ricos e para as grandes empresas, também tem que ser para as pessoas que trabalham. E é muito indigno a pessoa empobrecer a trabalhar. E está no nosso programa nacional, nós defendendo a redução, aliás, nós defendemos o Chega desde o início da sua fundação, o chamado flat tax, que era uma coisa que a Iniciativa Liberal defendeu e agora não fala muito, que é só 2 escalões de IRS. Um de isenção e uma taxa de 15%. E é isso que nós defendemos. E defendemos também uma redução do IRC. Nós defendemos uma redução drástica dos impostos. Na relação entre a República e a região, quais são as tutelas em que o senhor entende que há mais razões de queixa nas ilhas? Olha, os tribunais é uma catástrofe. Desde a falta de condições das instalações, desde a falta de juízes e magistrados, aliás, os atrasos processuais no Tribunal Administrativo de Ponta Delgada são de décadas, já ninguém acredita sequer na justiça. A administração interna, as quadras de polícia estão completamente a cair de podres e não há polícias. Se não houver aí, a gente também defende um subsídio de solidariedade. Se não houver um subsídio de solidariedade, para as ilhas pequenas, daqui a dias não vamos ter polícias. Portanto, isso vai se transformar aqui no faroeste. A questão da vigilância do mar, que é aquela questão da gestão partilhada que a República nunca aceita, mas também não faz a vigilância do nosso mar. Temos uma área marinha imensa, temos agora as reservas, mas ninguém precisa de cumprir a lei porque não há vigilância do mar. Em relação ao mar, o Chega, da próxima vez que a lei do mar for discutida, vai votar de forma diferente? É que na última, nas alterações, absteve-se, porque poderia ter votado. Não tínhamos um deputado na República e, como sabe, um grupo parlamentar tem as suas idiosincrasias. Na altura, isso não foi possível aprofundar todas as Consigo no Parlamento exemplos como aquele não voltariam a acontecer? Não creio que acontecessem, porque o nosso programa, se lerem, o Chega Nacional, no programa nacional, que está lá 16 medidas nacionais e tem 23 que são mais regionais, digamos, do fórum mesmo específico regional. Tem logo, defende uma autonomia progressiva, ou seja, mais autonomia e que o Estado fique nas áreas essenciais, que é os negócios estrangeiros, a administração interna, a segurança social, e a justiça, e que usar o princípio da subsidiariedade. Se nós podemos resolver um problema junto às populações, é escusar a República resolver. E, portanto, nós defendemos absolutamente a autonomia. E nessa matéria não faz absolutamente sentido nenhum. Não está em causa a necessidade do Estado nós termos um papel na gestão do nosso quintal. Muito bem. Porque o mar está aí aqui e não está no terreno de Páscoa. Se houve alguma coisa que se mexeu durante este último ano na relação entre a República e o Estado, foi o subsídio de mobilidade. Baixaram as tarifas, apareceu um teto máximo. Ganhamos ou ficamos a perder? Eu acho que ficamos a perder e o que nós ficamos a perder ainda mais profundo foi o desrespeito da República para com a região. Tanto é que foi aprovado um voto de protesto
em que a AD regional votou favoravelmente o voto de protesto contra a República, em que, antes do resultado do estudo, o ministro vem anunciar que unilateralmente, sem ouvir ninguém, tinha feito esse teto. E agora fizeram essa cosmética de baixar. Portanto, o mínimo... O senhor é totalmente contra o teto? É assim, tinha que haver um teto, mas eu acho que os 800 euros ainda há muitas passagens que estão acima disso em certas circunstâncias e portanto neste momento somos contra o teto. Agora, nós não aceitamos... Mas isto significa que se o teto aumentasse para um valor superior, seria, na vossa opinião, algo que faria sentido? Não necessariamente, tinha que se estudar uma forma de eventualmente ser aplicado em determinadas situações e outras não, dependendo de circunstâncias especiais. É sempre possível. O problema que houve aqui do subsídio da mobilidade foi fraudes. Passagens vendidas a 4 e 5 mil euros. Isso é que causou o grande problema e o grande dano. O alerta que houve sobre isso. Aqui, neste momento, é uma questão de coerência, até porque a coligação dizia uma coisa e fez outra. Mentiu os açorianos, não vale a pena agora a gente tapou o sol com a peneira, porque até teve um voto de protesto regional. Feito pelos próprios partidos. Pelos próprios partidos. Na sequência disto, há também as obrigações de serviço público estão paradas. O último concurso foi o que foi anulado. A SATA há anos que faz ligações, faz serviço público, obrigações de serviço público, sem receber um único euro, sendo, portanto, prejudicada como companhia. Ao longo dos últimos tempos nunca ouvi, e os partidos todos nessas alturas reconhecem, mas o que é facto é que, por exemplo, o grupo parlamentar do Chega, neste momento, com 49 deputados, teve também um deputado durante algum tempo na Assembleia, nunca ninguém se manifestou na defesa da SATA a nível nacional. Isso é assim. Isso é uma área específica, isso é uma área, assim, os nossos deputados, inclusivamente o deputado que tínhamos do Chega e o deputado da Madeira, têm uma agenda bastante complexa, porque infelizmente Açores e Madeira têm muitos problemas, nomeadamente em outras áreas, e a área dos transportes realmente é muito importante. Não foi essa a oportunidade, mas repare, o concurso que foi lançado no tempo do PS, de propósito, pôs uma verba inferior, que era para a SATA ter prejuízo. Portanto, mais valia não ter feito nada, porque era 8 milhões, não dava. Este agora vamos ver esse concurso foi lançado, se a SATA, portanto, concorre a outra empresa, que não creio que seja viável, mas pronto. Agora é extremamente importante, porque, mais outra vez, vamos voltar à mesma questão da Lei das Finanças Regionais. Nós estamos a suportar isso. Repare, SCP, quando fala na dívida dos Açores, há uma coisa que deve indignar os açorianos. Nós realmente temos uma dívida de 3.400 milhões, caminho dos 4 mil milhões. Mas SCP que transporta, que transporta as pessoas e que está sempre em greves, já o Estado português já meteu mais de 15 mil milhões. Ou seja, já meteu 4 vezes a dívida dos Açores. Acha que a SCP, umas carruagens, que o Pedro Nuno Santos até comprou umas carruagens de segunda mão que estão paradas, não se sabe onde, provavelmente num armazém arrumado, acha que vale mais a SCP do que os Açores? E a Madeira, que também tem a sua dívida. E, portanto, o que existe aqui é um desrespeito também para com os açorianos. Os açorianos, não podemos transformar os Açores num Alcatraz, numa prisão. Nós não podemos sair daqui a nado, nós não temos transportes marítimos e mesmo assim levaria 3 ou 4 dias. E, portanto, nós precisamos de uma questão de coesão territorial que está na Constituição. Nós precisamos nos deslocar. E, neste sentido, a República tem que se chegar à frente, não há outra alternativa. Falou de uma proposta que foi votada na Assembleia Legislativa Regional. Há uma outra proposta aprovada na Assembleia Regional que vai possivelmente subir a plenário na Assembleia da República na próxima legislatura, que tem a ver com a redução da idade da reforma para as pessoas que vivem nos Açores. Como é que deve votar o Chega? O Chega deve estar absolutamente favorável a essa proposta. Repare bem, a gente compreende que possa haver em outras regiões problemas semelhantes, mas aqui o que a gente está aqui a falar é os açorianos morrem mais cedo. Quais são as causas disso? Provavelmente é um sistema de saúde que não dá resposta. Temos na Terceira questões muito específicas. A contaminação da Ilha Terceira é uma realidade, a contaminação dos aquíferos, onde o Governo da República também não faz nada a não ser umas análises. E, portanto, tudo isso junto, eventualmente um problema de saúde. A senhora Secretária não identificou ainda, é preciso fazer inquéritos epidemiológicos para saber qual é a razão porque os açorianos morrem mais cedo. Mas a realidade é essa. Os açorianos, ao morrerem mais cedo, vão fazer descontos superiores ao resto do país. E, portanto, houve uma unanimidade a nível do Parlamento Regional, com exceção da Iniciativa Liberal, que achou que isso era absurdo. O senhor acha que vai ser assim a votação a nível nacional? Não sabemos. Vamos lá ver o seguinte. Eu reconheço, e toda a gente reconhece, que
os partidos PS e PSD são partidos centralistas e por isso é que a gente não muda a lei das finanças regionais há 20 anos, por isso é que a gente não resolve os problemas dos açorianos. De facto, são partidos centralistas. Como está a dizer, é que em relação aos 3 maiores grupos parlamentares, está a haver capacidade do Chega em votar a favor, tem muitas dúvidas em relação aos outros 2. Tem, olha, repare bem, quando foi o fator de sustentabilidade da FEUS Açores, portanto, as pessoas que rescindiram em 2015, o deputado candidato pela Ilha Terceira, o Pimentel, fez um artigo no Diário Insular criticando o PS porque acabou em 2023 o fator de sustentabilidade, deixou de existir, mas em 2015, 2023 cobrou indevidamente para haver uma reposição. Foi por acaso o Partido Comunista e o Chega que votou a favor da reposição, repor aquilo que tiraram indevidamente às pessoas. Sabe qual foi o voto da coligação? Votou contra. E o PS votou contra. Acha que isso é decente, mentir às pessoas dessa maneira? Portanto, isso é absurdo. Francisco Lima, o nosso tempo esgotou-se, os 30 minutos para esta entrevista. Agradeço a sua disponibilidade em aqui estar. Amanhã o nosso convidado será Francisco César, o cabeça de lista do Partido Socialista.